Bom dia, pessoal. Peguem a apostila. Hoje nós vamos revisar um pouquinho do nosso aprendizado na disciplina de matemática. Então, pegue a apostila e eu gostaria que vocês abrissem lá na página 205. Qual, Pro? 205 e 206. Nós já fizemos, porém, eu observei, olhando lá na plataforma, que alguns estão com dúvidas. Então, eu resolvi revisar esse assunto para vocês fazerem a correção. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês, justamente para explicar o conteúdo que foi abordado nessas atividades. Alguns tiveram dúvidas sobre perímetro, que também é assunto do próximo bimestre, do bimestre que nós já estamos, né, do segundo bimestre, e vocês precisam aprender. Nós vamos orar. Samuel, você pode fazer a oração para começar a aula? Certo? Então, Posso? vamos lá. Isso. Então, coloque as mãos juntas. Todos estão com as mãos juntas? Lembrando que nós temos que pedir sabedoria de Deus, Ele que nos dá a sabedoria para aprendermos. Afinal de contas, Ele que criou o nosso corpo, né? Essa máquina maravilhosa. Pode orar, Samuel. Isso. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente pode estar mais um dia tendo nossa aula online aqui e nos dar sabedoria para a gente poder ter uma ótima aula e aprender várias coisas. E cuida dos nossos familiares e nesse tempo difícil que ainda nós não podemos se encontrar pessoalmente. Mas muito obrigado porque a gente pode ter sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Samuel. Pode desativar o teu som. Ó, eu vou estabelecer hoje um líder. Esse líder, ele vai falar para mim sobre se está vendo a imagem que eu estou projetando, se não está, tá bom? Então, esse líder hoje vai ser o Lucas, tá, Lucas? Você. Então, quando a professora projetar uma imagem, se vocês não estiverem visualizando, você vai ativar o teu áudio e vai falar: professora, eu não estou vendo, acho que os amigos também não estão, tá? Dúvidas, se tiver dúvidas, você vai colocar a sua dúvida no bate-papo. Escreva ali a sua pergunta, que eu daqui vou estar visualizando a sua pergunta e vou responder. O bate-papo é para as dúvidas. O bate-papo não é para dizer oi ou para perguntar algo pessoal. É para você tirar as suas dúvidas. Combinado? Outra coisa, não é para mexer na lousa, tá? Só quem pode mexer na lousa é a professora Miriam. Vocês também têm acesso para mexer e eu poderia bloquear vocês, mas eu não vou fazer isso, porque eu quero trabalhar com vocês a obediência, né? E é muito importante que nós sejamos obedientes. Então, não mexam. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver algo. Joaquim está presente? Sim, Joaquim, tava o nome de Joaquim, mas mudou para Jocarte Tema. Ok, então agora desliga que a professora vai começar a explicação dessas atividades. Lembrando, vocês já fizeram essa atividade. Todas as atividades da página 205, 206, vocês já fizeram.
Porém, alguns tiveram dúvidas, então você pode, enquanto a professora estiver explicando, você pode ir fazendo anotações para você depois corrigir, combinado? Façam Sim. assim, não precisa, ó, desliga o áudio, não pode ter áudio ligado, senão vai ter barulho de cachorro, de criança, né? Dá para ouvir, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela. Lucas, você está vendo a tela? Sim. Sim. O que está escrito, Lucas? Só para eu ver se está tudo certo. Turma do 5º ano. Daí tem o emoji do oi. Daí... Revisando e aprendendo matemática. Professora Miriam, é isso? Muito bem. Então agora desliga o áudio que a professora vai começar a explicar. Vamos lá, todos estão com a apostila nas páginas 205 e 206, tudo certinho? Dá um sinal aí de positivo. Ok. Vamos para o exercício número 1. O perímetro de um triângulo equilátero é 21 centímetros. Neste caso, a medida dos lados desse triângulo é de, letra A, 5 centímetros, letra B, 6 centímetros, letra C, 7 centímetros, letra D, 8 centímetros. Primeiro, eu tenho que saber o que é perímetro. O que é perímetro? Olha ali a explicação. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, aqui, ó, esse triângulo tem quantos lados? Tem 3. Daqui até aqui tem uma medida. Daqui a aqui, outra medida. Daqui a aqui, outra medida. Ele somou essas medidas e deu quanto? 21 centímetros. E agora ele quer saber quanto mede cada lado. Ele tem o total, porque ele somou. Ele quer saber quanto mede cada lado. Que tipo de conta você vai fazer para descobrir? Joaquim, não é para responder, Joaquim, fecha o teu áudio. Agora a professora está explicando, tá? Então, é para você pensar que tipo de conta você vai fazer para descobrir quanto mede esse lado, quanto mede esse, quanto mede esse, tá? Sabendo que são 3 lados. Quando que eu uso o perímetro? Ó, perímetro é a soma dos lados. Vamos supor que isso aqui seja a representação de um terreno que o pai comprou. Isso aqui também. A representação de um terreno que o pai comprou. Então, ele quer colocar aqui, ó, uma cerca, ou ele quer construir um muro. Ele vai ter que saber o perímetro para poder comprar os materiais. Então, para saber o perímetro, ele faz as medidas. 6, mais 6, mais 6, mais 6, 4 vezes, porque o terreno dele tem um formato de quadrado, e soma tudo. Então, vai dar 24 metros. Quando a mãe usa perímetro? Quando ela tem uma toalha e ela quer colocar renda em volta dessa toalha. Então, ela mede, né? Soma os lados para saber quanto que mede e quanto que ela vai ter que comprar de rendas para colocar em volta dessa toalha. Isso é perímetro, tá? Vamos então agora para o próximo exercício, que é o 2. Acrescente somente 3 linhas retas. Tem que usar régua nesse exercício. Não pode fazer sem régua, tá? Você vai ter que usar régua neste exercício.
3 linhas você vai acrescentar aqui, ó. Só uma dica para vocês. Observem bem, isso aqui está parecido com o quê? Não é para responder, é só para pensar, tá? Vocês vão ter que colocar 3 linhas retas a esta figura e transformando-as em 3 quadrados. Então, quadrado é isso aqui, ó. Aqui dentro vai ter que ter quantos quadrados? 3. Isso aqui é um desafio para a gente pensar e resolver. Esses 3 quadrados, eles têm que ter a mesma medida. Lembrando, para fazer, use a régua. O próximo exercício. Quem está com o microfone ligado, por favor, Gutenberg, desliga. É para ouvir a explicação primeiro, tá? Então, vamos lá. 3. O perímetro de um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. Então, olha esse triângulo aqui, ó. Eu sei o total. O total, ele tem de perímetro, ele tem 17 centímetros, certo? Um lado diferente, eu já tenho a medida dele aqui, ó, 5 centímetros. Mas o total é 17. Como eu vou fazer para descobrir quanto mede esse lado e quanto mede esse? Tá? São 2 contas, tá? Porque eu já tenho essa medida aqui, então vou ter que pensar. E depois você vai fazer uma outra para descobrir quanto mede esses lados aqui, certo? Número 4. Em qual dos polígonos regulares abaixo os ângulos medem menos que 90 graus? Menos que 90 graus. Polígonos. O que são polígonos? São figuras fechadas que não se cruzam, tá? Então, aqui, qual desses polígonos mede menos que 90 graus? Aqui, ó. Essa imagem aqui é de um ângulo que é menos que 90 graus. Esse símbolozinho aqui, ó, é menos, tá? Já vou te atender, Josué. Esse aqui, ó, é igual 90 graus. Aqui é mais que 90 graus, ó. E aqui é igual a 180 graus. Observem que esse triângulo aqui, ó, cada abertura que ele faz é um ângulo. Então, aqui no triângulo, ele tem 3 ângulos. No quadrado, ele tem 4 ângulos. E essa figura aqui, ele tem quantos ângulos? Observe, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, tá? Então, dessas figuras que você está vendo, desses polígonos que você está vendo, qual mede menos que 90 graus? Os ângulos, tá? Pode perguntar, Josué. É que eu quero responder que eu sei a resposta. Não pode responder, Josué. Não pode responder. Hoje não pode responder. Hoje é só para ouvir, tá bom? Pode ser? Hã? Hoje é só para pensar, né, prof? Sabe por quê, Josué e Samuel? Que é só para ouvir, porque eu quero ver, de acordo com o que eu expliquei, o que você compreendeu. Então, depois, você vai fazer as questões, vai revisar essas questões, tá? E vai colocar lá na plataforma novamente a sua revisão para eu corrigir e ver o que você compreendeu. Combinado? Muito bem, vamos para número 5. Pinte o quadrilátero. Pessoal,
quadrilátero, esse nome lembra um número, tá? Quadrilátero quer dizer 4 lados. Pinte o quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos. O que quer dizer paralelos? Tá? Todos esses aqui, ó, são quadriláteros, porque todos têm 4 lados, certo? Todos. E aí, eu quero saber que tem apenas 2 lados paralelos. O que são paralelos? São linhas, são retas que têm a mesma distância entre si. Então, você vai só pintar a que tem apenas 2 lados paralelos, tá? Questão número 6. Observe a área de um campo de futebol. Olha como ela foi representada. Foi representada por um quadrilátero, porque tem 4 lados, com seus respectivos ângulos. Observe que tem 4 ângulos. Ó como foi representado aqui os ângulos, tá? Então, nós temos aqui, letra A, esse quadrilátero apresenta ângulos agudos e rasos. Observe aqui o ângulo agudo, como é, ó. Ângulo agudo é menos que 90 graus, aqui tem 40 graus. Olha o ângulo raso, como é, mais do que 90 graus, aqui tem 180 graus, tá? A letra B, será que essa figura aqui apresenta ângulos retos e obtusos? Vamos observar o reto, tem 90 graus, e o ângulo obtuso, 125 graus. Tá? O obtuso, ele é maior que 90 graus, a abertura dele, tá? Esses ângulos, eles são formados por semirretas. Eles começam num ponto, ó, a reta, e tem continuidade. Aqui, ó, começa no ponto, a reta e tem continuidade. O ângulo é essa abertura aqui, ó. O ângulo obtuso, ele tem mais do que 90 graus, 125 graus. Tá? E o ângulo agudo, 90 graus. Então, será que essa figura aqui, ela apresenta ângulo obtuso e ângulo reto? A C, apenas ângulos retos? Apenas ângulos que têm 90 graus? A letra D, apenas ângulos retos. Ela apresenta apenas ângulos retos? O que vocês acham? Para pensar. Vamos a 7. Vocês têm aqui, ó, um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele apresenta todos os lados com a mesma medida, todos, tá? Vocês vão formar desse triângulo aqui 3 triângulos iguais entre si. Então, vocês vão ter que traçar aqui linhas retas que formem 3 triângulos aqui dentro, tá? Esse também é um desafio para a gente pensar, certo? Vamos para a questão 8. Das figuras a seguir, qual é o quadrilátero que não tem ângulos retos? Pessoal, tem alguém com o áudio ligado? Eu estou ouvindo o som de cachorro. Então, tem que desligar o áudio, tá? Então, aqui, ó, número 8. Das figuras a seguir, qual é o quadrilátero que não tem ângulos retos? Quadrilátero. Isso aqui é um quadrilátero? O nome já fala, ó, triângulo. Significa que tem o quê? 3 lados. Então, não é um quadrilátero. Você só vai analisar o quadrilátero que não tem ângulos retos, certo? Vamos para a questão número 9. A imagem ao lado representa um trecho do mapa de um bairro. Se a praça central tem a forma de um retângulo,
Se a praça central tem a forma de um retângulo, ó, a praça central tem a forma de um retângulo. A rua T, observem aqui a rua T, ó. Estão observando? Ela é paralela à rua. P, letra A. B, é a alternativa B? Ela é paralela, a rua T é paralela à rua Q? A rua T é paralela à rua R? A rua T é paralela à rua S? Lembrando que para ser paralela, ela tem que manter a mesma distância entre si, tá? Vamos para a questão número 10. Vocês vão analisar os polígonos. O que são polígonos? Mais uma vez, relembrando, são figuras que são formadas por segmentos de retas e elas não se cruzam. Então, desses polígonos aqui, ó, qual deles não é um quadrilátero? O nome já diz, 4. Qual não é um quadrilátero? Será que é a figura 1, 2, 3 ou 4? Então, você vai analisar e vai responder aí no seu livro ou vai verificar se o que você fez está correto ou não. Vamos para o último desafio, a questão número 11. Quantos triângulos há na figura abaixo? Primeiro vocês têm que olhar o todo. Olha numa visão mais ampla. Depois, olhem numa visão média. E depois mais minuciosa. Olha numa visão menor do que vocês olharam inicialmente, tá? Para saber quantos triângulos tem nessa figura aqui. Muito bem, a professora finalizou a explicação. Eu vejo vocês amanhã, porém agora, antes da professora fechar a aula, eu gostaria de saber se existe ainda, depois da explicação, alguma dúvida. Não quero que você responda, a professora não quer que você responda as questões para os amigos ouvirem. Você vai responder no seu livro, depois você vai tirar uma foto e colocar lá na plataforma eClass, tá? A professora não conseguir colocar lá de jeito nenhum. Então, manda pelo Telegram que eu faço a correção. O importante é que você esteja interagindo com o aprendizado e esteja fazendo as atividades. Outra coisa, se você conhece alguém que você tenha contato da sala, eu estou vendo aqui que nem todos entraram, incentivem eles, se você tem contato, incentive eles a entrarem. Eu estou anotando aqui, a professora Miriam também vai entrar em contato com esses alunos, porque através da aula Zoom nós também estamos aprendendo. Nós temos alguns minutinhos para encerrar, então agora, se você tem alguma pergunta, você vai levantar a sua mão e vai fazer a pergunta. Eu vou dar a vez para você falar, tá? É pergunta, tá? Vamos lá. Gustavo, pode fazer. Gustavo Cima. Ô, professora, quando que vai ser o negócio do livro? Para terminar? Nós vamos terminar o nosso livro do Esquadrão 7, nós vamos terminar amanhã. Amanhã tem aula de português. Amanhã? Isso, tá? Agora, perguntas sobre a matéria. Matheus, pode fazer. Depois o Eduardo. Eu só queria saber que a gente já corrigiu, né? Eu corrigi com você, então é só mandar a foto lá na plataforma? Exatamente, tá? Ou reenvie novamente pelo Telegram. Mas é importante que você coloque lá na plataforma, porque
você colocando lá, você está identificando a sua participação, o seu envolvimento com a aula e a sua presença, tá? Olha, a professora colocou um recadinho de uma homenagem que vai ter para as mães. Antes que encerre a aula, eu preciso passar esse recado. Não esqueçam de pedir para a mãe mandar a foto pelo Telegram da professora. É uma foto onde você e sua mãe estão, tá? Não esqueçam. Tem alguns que já enviaram e tem alguns que não enviaram ainda. Eduardo, pode fazer a sua pergunta. Eu não estou te ouvindo, Eduardo. Teu áudio está desligado. A matéria que nós fizemos era só uma correção, né? Era para tirar as dúvidas, nós tiramos as dúvidas, né? E aí para você fazer a correção, para ver o que você acertou, o que você errou, porque você vai colocar lá na plataforma e a professora vai corrigir, tá? Não esqueça de colocar. Tá. Ana. Tem que ligar o áudio, Ana. Ô, prof, eu não entendi a questão 11. A questão 11 é dos triângulos, né, Ana? Sim. Então, Ana, você vai contar ali quantos triângulos tem naquela imagem, tá? Primeiro você olha o triângulo maior, depois olha outros triângulos que são maiores do que os pequenos, e daí você vai ter a quantidade correta ali, tá? Agora entendi. Muito bem. Mais alguém? Pode desligar o teu áudio, Ana. Deixa eu ver aqui. Johan, quer falar alguma coisa? Não. Joaquim, pode falar. Eu tô com dúvida na questão 3. Na questão 3. O perímetro de um triângulo isósceles é 17, certo? Isósceles é um triângulo que tem lados o quê? Com dois lados com a mesma medida. Dois lados com a mesma medida e um lado... Então, um lado com medida diferente. 5 centímetros é a medida do lado diferente, certo? E 17 é o total. Então, você vai ter que fazer duas contas para saber a medida dos outros lados. A primeira conta, pensa. Você tem que tirar alguma coisa, porque você já tem a medida de um lado. E depois que você tirar, você vai ver qual é a medida dos outros lados ali, tá? São duas continhas. Pensa aí que é uma continha muito fácil, tem que pensar. 17 tem 5 centímetros, 17 é o total que deu do perímetro, então você vai ter que tirar alguma coisa do 17 para depois descobrir a medida dos outros lados, tá? Mais alguém? Vai ter bolo? Minha mãe vai fazer uma festinha do pijama para eu comemorar com as minhas primas. Ah, legal, muito legal. Um beijo para vocês. Miriam, posso dar um recadinho? Pode, professora Léa. Tudo bem? Tudo bem. Excelente sua aula, viu? Parabéns. Obrigada. Oi, galera do Quimpano. Tudo bem? Tudo jóia aí com vocês? Que bom. Sim. Meus amores, alguns ainda não pegaram seu material lá no colégio. Então, eu estou na minha casa hoje, estou aqui em casa, não estou lá no colégio, mas tem a professora Keila, a secretária, estão trabalhando. Então, tem material de alguns lá ainda. Então, por favor, pegue lá, peça para a mamãe lá, vai de máscara direitinho, pegue o seu material, o seu presente da Páscoa, ainda está lá, tá bom? Obrigada, Prof. Miriam. Obrigada. Então, tchau, aluninhos. Tchau, Até amanhã. Amo vocês.